Olá, começa agora a edição noturna do boletim O Dia News, aqui pela O Dia TV, nova afiliada da Rede TV no Piauí. Vamos fazer um resumo do que foi notícia no dia de hoje para deixar você informado. Segunda-feira, 2 de julho de 2018. Estamos no ar. E a gente começa este boletim com a felicidade nas alturas depois da vitória do Brasil de 2-0 em cima do México nas oitavas de final na Copa da Rússia. E a O Dia TV acompanhou esse jogaço na casa dos Campos Filgueira, que aproveitou o jogo para comemorar o aniversário do pequeno Benedito. Lívio Galeno. O clima era de tensão na casa da família Campos Filgueira. O primeiro tempo foi equilibrado. O Brasil ofensivo encontrou o México muralha, disposto a barrar o sonho do Hexa. 0-0, mas o desejo de ver um Brasil campeão não deixou os torcedores da casa. No primeiro tempo, a seleção brasileira não demonstrou tanto afinco, acho que pelo esquema tático, mas que eu creio que o Tite vai mudar nesse segundo tempo. Mas a festa sempre foi certeza nesta casa. É que além de torcer, a família estava preparada para o aniversário de 9 anos do Benedito. Esta não foi a primeira vez que a festa coincidiu com uma Copa do Mundo. O aniversário de 1 ano dele, a gente fez numa Copa de 2010, um dia depois da derrota do Brasil. Mas a gente continuou com o tema do aniversário para a animação para o Hexa tá desde 2010. Segundo tempo e o encontro da família de Benedito ficou mais animado com o gol de Neymar. O México cumpriu a promessa e foi adversário à altura. Na realidade, todo o Mundial da Rússia tem surpreendido. Cada jogo mais cascadura que o outro, e está difícil falar em favorito. A Copa do Mundo, todas as seleções são bem preparadas. O Brasil vem enfrentando as suas dificuldades naturais, porque o seu elenco é muito bom, mas as peças não funcionam como a gente deseja. Assim sendo, é ter paciência e fé e vamos ao grito de campeão, ou melhor, de Hexa no futuro. O próximo desafio da seleção brasileira será no dia 6 de julho, próxima sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde. E é claro que a seleção de Tite, indo bem na disputa pelo campeonato, nos deixa cada vez mais esperançosos de ver nossa seleção hexacampeã. Tenho fé, tenho esperança que a gente leve essa, para que essa tristeza que anda nos rondando vá embora de vez. O Brasil merece, todos nós brasileiros merecemos sair dessa e merecemos ter essa alegria. Valeu a pena torcer e o segundo gol de Firmino veio para deixar o aniversário de Benedito mais especial. Ele e todos os brasileiros agradecem o presente. Fiquei muito feliz e acredito muito no Brasil ganhar esse Hexa. E aqui ao meu lado, a nossa repórter de esporte, Pamela Maranhão. Pamela, o que dizer desse jogo? Boa noite. Boa noite, Zan. Boa noite a todos que acompanham o boletim. Foi um jogo muito bom para a seleção brasileira. Conseguiu aí essa classificação com todos os méritos, né? Um resultado interessante. Os gols no segundo tempo, Neymar e o Firmino, né? Que está aí buscando essa vaga de titular. E foi um jogo importante na seleção brasileira classificada para as quartas de finais aí da Copa do Mundo. Os comentários nas redes sociais é que dizem que finalmente o Brasil mostrou o jogo. Você concorda? Foi um jogo que teve momentos bem interessantes. A seleção do México, ela acabou surpreendendo o começo da partida, né? Veio com uma marcação muito aguda, que a gente chama, muito em cima, né? Realmente veio buscando de toda forma, quem sabe, assustar e fazer um gol logo no começo da partida e assim dificultar as coisas para a seleção brasileira. Então o Brasil, vamos dizer que na linguagem do futebol, ele soube sofrer. Foi um time que foi muito pressionado, principalmente os primeiros 20, 25 minutos, mas conseguiu mesmo assim se segurar bem defensivamente e quando teve as oportunidades, conseguiu marcar os gols, né? No segundo tempo não, já foi o contrário. O Brasil já foi um pouco mais incisivo, até que conseguiu, né, ser cirúrgico. As oportunidades que teve, conseguiu marcar. Você acredita que o México sofreu uma pressão? Claro que eles sofreram, mas assim, eles ficaram despreparados, assim, psicologicamente, que nem já aconteceu com o Brasil naquele 7-0 que a gente sofreu. Foi, né? No tempo do 7-1, realmente a seleção brasileira, né, sofreu bastante, mas foram jogos de dinâmicas bem diferentes.
Eu acredito que o peso que existia mesmo nesse jogo é porque o favoritismo estava ao lado da seleção brasileira, né? E segue com a seleção brasileira, principalmente depois da queda aí das principais potências dentro dessa Copa do Mundo, dessa edição. Então, por conta disso, né, eu acredito que talvez tenha pesado. Eles pesaram um pouquinho também com relação às faltas, né? O Neymar acabou mais uma vez sofrendo, protagonizou o jogo, né? Tanto de uma forma positiva pelo fato de ter marcado o primeiro gol aos 6 minutos do segundo tempo, como também de uma forma negativa pela quantidade de quedas. Mais uma vez, né, foi bastante questionado nas redes sociais. É um jogador que incomoda muito. Então, acredito que talvez, principalmente a presença do Neymar em campo, mexe com qualquer adversário, né? Então, talvez por esse ponto, né, por tudo que o Neymar fez durante a partida, que acabou desestabilizando um pouquinho os adversários. Para finalizar, você falou aí das potências que já saíram. Saíram cedo demais, você não acha, não? Realmente essa Copa está tendo algumas zebras, né? Alguns resultados inesperados, né? A própria eliminação da Espanha diante dos donos da casa, da Rússia, a Argentina também saindo, a própria Portugal, né? Se perde os dois grandes jogadores, que o Messi e o Cristiano Ronaldo, que não estão mais na Copa. A gente tem agora o Neymar aí como o principal jogador, né? Por tudo que vem fazendo no futebol nesses últimos anos, e sendo uma terceira referência dentro da Copa, agora se torna a única referência, já que o Brasil é a única seleção que segue entre as grandes favoritas, né? Uma das poucas que seguem. Pois é, e resta a gente agora torcer, não é isso? Pamela, muito obrigado por mais uma participação. A gente agora fica com os destaques do portal odia.com. A equipe econômica do governo conta com 22 bilhões de reais em receitas de concessões no orçamento deste ano. Mas a maior parte dos projetos está travada pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Hoje o governo só pode leiloar 10 dos 40 empreendimentos submetidos ao tribunal, garantindo menos de 10% dos investimentos planejados. O presidente Michel Temer pretendia fazer com que essas concessões atraíssem investimentos que despencaram mesmo com o esforço em implementar reformas para acelerar a retomada econômica. O Ministério da Educação, MEC, divulgou hoje o resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni. A lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada está disponível na página do programa. De acordo com o MEC, a pré-seleção assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à bolsa. Aquele que estiver na lista deve comparecer à instituição de ensino para a qual foi selecionado e apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. O prazo para que isso seja feito começa hoje e vai até o dia 10 de julho. A lista com a documentação necessária também pode ser consultada na página do ProUni. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta do bloco você confere como é que foi o Dia C, Dia de Cooperar, e dicas para viajar com segurança nas férias, mês de julho.